todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bia Aguilar, analista de investimentos, e eu já preciso dizer o seguinte: se inscreve aqui no canal do Trademap, porque esse vídeo aqui, ele vai ter uma parte 2. A gente resolveu separar em dois esse vídeo, até para ficar um pouquinho mais tranquilo para vocês assistirem, né? Porque se fica às vezes um vídeo muito longo, eu sei que vocês cansam, etc e tal. Então já se inscrevam, acionem a notificação, clica no sininho aí, porque quando sair o próximo vídeo vocês vão ficar sabendo, e aí vocês vão entender que juntando os dois com certeza vai ter aí um conteúdo muito interessante para que você consiga agregar na sua estratégia de investimentos e também para você conseguir avaliar algumas situações e algumas empresas da nossa bolsa de valores. E por quê? Porque, gente, eu quero falar sobre os ciclos do mercado financeiro. Esse livro aqui do Howard Marks, ele traz alguns pontos muito importantes que podem sim dar uma pista de que momento que a gente está vivendo na nossa bolsa de valores, se é um ciclo de alta, um ciclo de baixa, se a gente está chegando talvez numa estafa, porque a gente subiu bastante, aí talvez agora a gente vai ver um ciclo de baixa. Então, assim, ele traz diversos pontos, eu realmente recomendo essa leitura. Porém, acima de tudo isso, eu também quero trazer uma visão um pouquinho mais aqui para o Brasil, e é por isso que eu vou falar sobre os ciclos das commodities. Mas antes disso, chama a vinheta! Eu quero falar um pouquinho sobre os ciclos das commodities aqui para o Brasil, porque o nosso índice Bovespa, ele é ainda assim muito comoditizado. Pelo menos 34% do nosso índice é composto por empresas, então, que dependem de alguma commodity. Vale do minério de ferro, Petrobras, o barril de petróleo, Suzano, Klabin, né, que dependem da celulose. Temos algumas empresas também que trabalham com boi, café, soja. Então, tudo isso são commodities, né, que são produtos que não variam o preço porque não tem uma marca em si. Eles têm aquele preço, enfim, que inclusive são commodities que são negociadas na Bolsa de Valores e não tem diferenciação de marca. E o que acontece? Por que eu tô falando tudo isso? Como eu acabei de falar para vocês, o nosso índice ele é bem comoditizado. E o próprio Brasil, ele exporta muita commodity para fora. Então, muitas vezes, para a gente estar vendo uma recuperação econômica ou para a gente estar vendo realmente uma ascensão econômica do país, provavelmente o que a gente gostaria de estar vendo junto, e geralmente a gente acaba vendo isso junto, é um boom das commodities ou as commodities se valorizando, porque consequentemente a gente consegue ter uma balança comercial positiva. E quando a gente olha no âmbito de bolsa, as empresas que estão dentro do índice e que também dependem dessas commodities conseguem performar melhor. E, consequentemente, como a gente diz, né, que a bolsa de valores é o lucro das empresas, se elas conseguem lucrar mais quando a gente está num ciclo de alta das commodities, consequentemente isso acaba carregando os preços dos ativos no mercado financeiro. Então é importante a gente entender isso, só que não dá para olhar isoladamente para o Brasil. Nós precisamos olhar para outros players, como a China, como a Índia, como os Estados Unidos, porque são players que consomem muitos produtos do Brasil, mas quando a gente fala, por exemplo, de Estados Unidos e China, também são os maiores players econômicos, né? São potências econômicas muito grandes e que, se a gente vê em algum momento algum sinal de desaceleração, isso pode sim impactar diretamente aqui no Brasil, porque isso, né, entendendo que o mercado muitas vezes até precifica um pouquinho antes, isso pode sinalizar que essas potências estarão consumindo menos produtos aqui do Brasil, que as empresas elas podem performar um pouquinho pior e, consequentemente, isso pode afetar diretamente os seus preços na Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores ela trabalha muito nessa questão da expectativa. Então, nós tivemos diversas notícias recentemente da China, por exemplo, entregando sim um PIB positivo, porém um pouquinho abaixo do que o mercado esperava e, consequentemente, ele reagiu negativamente a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Porque o que a gente entende? A gente estava esperando uma recuperação muito mais acelerada da China, onde ela ia demandar muito mais minério de ferro, muitas outras commodities, para buscar essa recuperação pós-pandemia. Porém, talvez esse ritmo acelerado, como a gente gostaria, ele não vá acontecer. E aí, consequentemente, ainda que ela se recupere, pode ser de uma forma um pouquinho mais lenta do que a gente esperava, e isso acaba impactando diretamente os resultados da nossa Bolsa de Valores. E como eu falei para vocês, nossa Bolsa de Valores, no longo prazo, é lucro das empresas. E aí, é claro, no curto prazo, você tem várias coisas que vão acabar influenciando. Alguma notícia lá nos Estados Unidos de alta dos juros, você pode ter, por exemplo, algum atrito político, porque crise política aqui no Brasil é o que não falta,
então isso também pode trazer um pouquinho mais de volatilidade na bolsa de valores, mas quando a gente fala de ciclos um pouquinho mais longos, é muito importante a gente associar aqui no Brasil essa questão dos ciclos das commodities. É claro que tem a própria questão dos ciclos econômicos, o próprio Howard Marks traz também no livro dele, ele traz alguns sinais, né, de quando a gente talvez está chegando num topo, né, que todo mundo está comprando, que parece que tudo está indo muito bem. Ele vai trazendo alguns sinais não somente quantitativos, mas também da parte qualitativa ou comportamental, vamos dizer assim. Mas a questão é que bolsa de valores não sobe em linha reta nem cai em linha reta. Ela tem essa questão dos ciclos econômicos, aqui no Brasil muito ligado à questão das commodities, mas um ponto relevante, e eu volto a frisar para vocês, é que nós estamos sim diretamente interligados com grandes potências, e é por isso que a gente precisa sempre entender o seguinte: o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá na China e que depois pode acabar respingando aqui. Não quer dizer que imediatamente o que acontece lá nos Estados Unidos, isso pode afetar aqui, porque tudo pode ir acontecendo como uma escala. Então vamos supor que os Estados Unidos, eles estão sofrendo com a inflação, tudo ficou muito caro, consequentemente o poder de compra dos americanos diminuiu, eles estão um pouquinho mais restritos, por exemplo, que só dando um exemplo, tá, gente? Consumindo menos carne. Consequentemente, talvez o preço da carne pode ter caído, as empresas aqui da nossa bolsa de valores exportaram, né, ou venderam muito menos para os norte-americanos, e aí, consequentemente, isso afetou o resultado delas, que pode afetar a nossa bolsa de valores. Então, tudo isso é algo em escala que a gente vai sentindo aos poucos. Primeiro vai acontecer nos Estados Unidos, depois a gente pode ver algo acontecendo na China, e aí depois a gente vai ver tudo isso refletindo aqui na nossa bolsa de valores. Por isso que muitas vezes a gente vê Estados Unidos, China se recuperando muito mais rápido do que a gente, mas por quê? É como se a gente tivesse uma locomotiva, como se a gente tivesse um trenzinho, e o primeiro vagão é os Estados Unidos, o segundo a China e o terceiro os emergentes. Conforme essas grandes economias elas vão se recuperando, elas conseguem consequentemente ir puxando todo o resto, porque elas acabam demandando muitos produtos dessas economias também. Então é muito importante a gente entender isso, que o mercado ele é cíclico. Aqui no Brasil nós temos essas variáveis, também em outros países emergentes a gente também vai ter, e é preciso a gente ficar antenado nisso. E aí o que acontece? Nós temos algumas empresas que elas também vão ser um pouco mais cíclicas, que tem pessoas que simplesmente dizem não quero investir nessas empresas porque eu só quero realmente pensar no longo prazo, não quero ficar pensando se tem hora para sair, hora para entrar nessas ações, então não invisto. Porém, tem pessoas que enxergam que essas empresas que são um pouco mais cíclicas, elas podem apresentar um risco um pouco maior, mas, consequentemente, levando em consideração aquela questão do risco-retorno, que muitas vezes quanto maior o risco, talvez você até pode esperar um retorno um pouco maior. Então, muitas vezes as pessoas elas preferem em determinado momento, quando elas entendem e elas dominam os ciclos do mercado e também das commodities, colocando algumas dessas empresas para surfar o boom dessas empresas por um período, e aí depois elas simplesmente trocam por outras ações. Então, basicamente, entender tudo isso acaba influenciando diretamente na estratégia que você vai acabar aderindo. E é basicamente isso que eu queria explicar nessa primeira parte do vídeo, porque a segunda parte do vídeo eu quero trazer aí quais são os setores que eu considero um pouco mais cíclicos, como que a gente pode fazer para encontrar essas ações e como que você pode aplicar isso efetivamente dentro da sua carteira de investimentos, beleza? Então eu me despeço de vocês nessa primeira parte do vídeo, mas daqui uns dias, se você se inscreveu e acionou o sininho aqui do canal do Trademap, você também já vai ficar por dentro da nossa segunda parte desse vídeo sobre os ciclos do mercado e sobre essas empresas cíclicas e como que a gente pode usar elas para conseguir uma rentabilidade muitas vezes um pouquinho maior na bolsa de valores, beleza? Até mais!